Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Ellison. Eu sou a evangelista Jéssica. Gente, hoje nós vamos entrar aqui num tema, e esse muito voltado para a Bíblia, né? Que é o tema de quem matou Jesus. É uma afirmação, tá, gente? Não foi o Império Romano. E nós vamos provar para vocês que quem matou Jesus não foi o Império Romano. Nós vamos fazer uma leitura aqui, né? Foi não? Foi não, foi não. Mas eu cresci ouvindo que foi. A gente cresceu ouvindo que quem matou foi o Império Romano, mas não foi não. Vamos provar para vocês quem é que foi o culpado, né? Os acusadores e os precursores, né, de tudo isso. Então você abre a sua Bíblia aí comigo, né? Em Marcos capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que lhes pedisse. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, que tinha no montinho cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinham feito. Preste atenção, hein? E Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhe disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse, que insistência, mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados os levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salva, rei dos judeus! Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelho o adoraram, e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e os vestiram com os seus próprios vestidos, e o levaram para a fim de o crucificarem. O próprio texto está dizendo: quem é que crucificou Jesus? Não foi o Império Romano. Pilatos, ele está representando, ele era um governador romano, né? Pilatos, ele era um governador esse da Judéia, que o Império Romano ele tinha várias províncias, né? O governador da Judéia era Pilatos, o governador da Palestina era Herodes, e quem era o imperador nesse tempo, gente? Tibério. Tibério era o imperador. Isso daí não ia nem chegar a Tibério, nesse caso. Chegou a Pilatos, que era o governador da Judéia. E Pilatos fala o quê? Mas que culpa tem esse homem? E eles estão ali insistindo com Pilatos o tempo todo. Os líderes religiosos que estavam com inveja, o texto vai dizer isso, inveja de Jesus, inveja daquilo que Jesus ensinava, inveja dos milagres que Jesus realizava. E os líderes religiosos vão incitar o povo, para o povo dizer o quê? Solta Barrabás. Ou seja, eles preferiram soltar um ladrão, um assassino, né? E crucificar alguém que não tinha culpa. O próprio Pilatos vai dizer: mas que culpa tem este homem? Então quem mata Jesus, a Bíblia está dizendo, não é o Império Romano. Não que o Império Romano fosse bonzinho, não era nem um pouco. O Império Romano, com certeza, não estava gostando do que Jesus estava pregando, né? Dessa ideologia que Jesus estava ensinando. Mas quem crucifica Jesus não é o Império Romano. Quem crucifica Jesus são os líderes religiosos e o povo que manda crucificar ele. E aí você vai mais lá para cima um pouquinho no texto, você vê que quando eles levam Jesus até Pilatos para poder acusar Jesus, Jesus ele não se manifesta para poder se defender. E aí Pilatos olha para ele e fala: mas tu não vai falar nada? Tu não és o rei dos judeus? Tu não vai falar nada? E Jesus ele não se manifesta. E gente, nem todas as acusações que fazem contra nós a gente tem que rebater. Na verdade, melhor que a gente nem rebata.
A Bíblia fala que se bater numa face tem que dar outra. Tem que dar outra. Justamente. O próprio apóstolo Paulo fala o quê? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Então você não tem que ficar discutindo com ninguém. Jesus ele mostra aqui pra gente como nós devemos fazer. Fique quieto, porque Deus ele vai te justificar. Né? E nesse período também, né, que estava acontecendo isso, era algo que acontecia todos os anos, que era o período da Páscoa, né? E eles soltavam, né? Sempre eles soltavam, eles tinham essa cultura, né? Esse costume de perdoar um dos criminosos. E olha só, Barrabás, ele era um assassino. A Bíblia fala que ele cometeu um crime de assassinato. O crime dele era por morte. Aqui no versículo... E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha um montinho cometido uma morte. Ele era um assassino. Preferiram soltar um assassino que estava ali, que ia botar a sociedade em risco novamente, que se matou uma vez, pode matar outra, do que Jesus, que nunca fez nada, por pura inveja. E hoje a gente vê isso também dentro das igrejas, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, não é só dentro das igrejas. Às vezes porque você tem um dom de Deus, porque Deus te usa de uma forma, né, diferenciada, as pessoas simplesmente querem te matar por pura inveja. Preferem botar você na morte, entendeu? Do que deixar você seguir o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus estava ali fazendo bem para a multidão, curando, salvando, libertando, expulsando demônio. E a palavra fala que os sacerdotes tinham inveja. Por que eles tinham inveja? Porque eles não podiam fazer aquilo. Eles não tinham aquele dom. Então Jesus, ele vinha. E a Páscoa, né, ela simboliza a libertação. Só que eles mal sabiam que Jesus que estava dando libertação para eles. Não era eles que ia dar libertação para Jesus. Era Jesus que ia dar libertação para eles, cumprindo o propósito de Deus. E toda essa inveja também, gente, é porque Jesus ele batia muito de frente com eles, pelo excesso de religiosidade que eles tinham. Aqui a gente está falando de fariseu, de saduceus, de escribas, de pessoas que eram letradas, que entendiam da lei, porém eles não praticavam a lei. Entendeu? Eles, na verdade, eles falavam da lei e eles não viviam aquilo que eles estavam falando. Então Jesus ele batia muito de frente com eles. Jesus confrontava o pecado deles, né? Porque eles tentavam maquiar, se vestindo bonito, orando nas esquinas, falando bonito, entendeu? Mostrando aquele excesso de religiosidade que eles, na verdade, não viviam aquilo que eles falavam que eles estavam ensinando para as pessoas. Então, isso também gerou muita inveja neles e ódio de Jesus, entendeu? Então, gente, quem matou Jesus não foi o Império Romano. O Império Romano só cumpriu, né, só fez o que o povo mandou fazer, né? Tentou até perdoar, né? Tentou perdoar. Deu várias chances. Várias chances, mas as pessoas, né, quiseram crucificar Jesus. Era a missão de Cristo, a gente sabe disso, né? Que Deus ele deu Jesus realmente, né, para morrer pelas nossas vidas, para que a gente hoje tivesse vida e vida em abundância, acesso à salvação, né? Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Mas quem matou não foi o Império Romano, foi o povo. Valeu, gente! Ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar, espalhar esse vídeo aí para o máximo de pessoas possíveis, para que a palavra do Senhor alcance muitas vidas, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau!